quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Josué. Josué capítulo 7, versículo 24. Uma palavra conhecida. Eu hoje vou me ater em uma parte que não é tão falada assim, mas essa passagem ela é muito conhecida após o povo sair do Egito. O início de Josué como líder, após Moisés ter morrido, e depois as coisas que o Senhor manda fazer. Josué 7, no versículo 24 ao 26, vai dizer assim: Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e filhas, e seus bois e jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que lhe pertencia, ao vale de Acor. E disse Josué: Porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo o que todos eles no fogo. E sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amém? Aplauda o Senhor pela palavra dele. Podeis assentar. Aqui é um pedaço da história em que Josué, ele começa a liderar o povo a guerras de conquista da terra prometida. E esse episódio que acontece aqui já é um pouco à frente da batalha que nós conhecemos como a Batalha dos Muros de Jericó, Acredito que muitos já tenham ouvido falar a respeito. E Acã, ele foi apedrejado, ele e sua família, e tudo que eles tinham foi jogado fora no fogo, porque ele errou, ele cometeu um erro. E acredito que esse erro, muitas vezes, nós temos cometido no nosso dia a dia, na nossa vida, em tudo aquilo que talvez possamos colocar a mão ou fazer, podemos cometer esses erros, cometer este erro que Acã veio a cometer. E um pouco mais atrás, no versículo 2, onde os espiões vão até a terra e ali eles conferem tudo o que iriam fazer. Tem até a prostituta Raabe que os ajuda, e eles ali iniciam a missão de conquista daquilo que o Senhor tinha prometido a eles, uma promessa que foi dada há muito tempo atrás aos seus antepassados, e eles receberam ali naquele momento o direito de usufruir dela. Nós conhecemos muito bem que Moisés ele não habita ali nessa nova cidade. Moisés ele morre antes porque o Senhor o tirou esse privilégio por conta de suas próprias ações pelo povo. Enfim, e diz na palavra, a partir aqui do capítulo 1, que eles foram conquistar essa terra, mas somente os filhos, não foram as pessoas que saíram do Egito, mas sim os seus descendentes que conseguiram conquistá-la. Até uma coisa muito interessante que vem acontecer um pouco mais à frente, e Deus fala para Josué que eles deveriam ser circuncidados, porque nenhum deles ainda tinha sido. Eles passaram tanto tempo no deserto e
acredito que possa ter sido por as práticas terem sido perdidas, e o motivo, claro, aqui não diz, mas de que eles precisavam restaurar a aliança com o Eterno. Eles precisavam se achegar mais ao Eterno, porque era uma também ordenança do Senhor para que o povo cumprisse, que todo homem deveria circuncidar. Então ali eles vão e são todos eles circuncidados, e a partir disso eles entram, pelejam e vencem, porque o Senhor prometeu isso. Nós conhecemos essa história. Eles cercam a cidade por 7 dias e no último dia, com o grito, eles conseguem a vitória, porque o Senhor estendeu a mão sobre eles. Então, a partir disso, o Josué ele recebe uma palavra do Senhor que é para ele não temer e ele continuar, porque o Senhor seria com ele em tudo o que ele fizesse, e ele seria respeitado assim como Moisés foi por todo o povo. Então ele recebe uma ordenança do Senhor de conquista, e não só Jericó. Então a partir dali Deus fala para que ele levasse o povo a pelejar e conquistar uma cidade após o Rio Jordão. Nós conhecemos muito a passagem que saem do Egito, que abre o Mar Vermelho para que eles venham passar, mas de novo o Senhor faz a mesma coisa. Josué leva os seus soldados para espiar novamente essa outra cidade, e ali os espias, eles, vamos dizer que subestimam o poder adversário, porque haviam poucos comparado ao que já tinham enfrentado antes, e eles mesmos vão dizer ali no versículo 3 do capítulo 7, quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, porque eles são poucos. Então, eles vão, espiam a terra, e eles voltam com a notícia de que seria fácil. E vamos dizer que, até olhando pelos olhos humanos, muitas coisas que nós olhamos na nossa vida parece ser muito fácil, parece que vai dar tudo certo, e que nós planejamos muito bem, e que temos o rumo de tudo determinado na nossa vida, e que vai dar certo, porque um dia, outrora, o Senhor já tinha falado que estaria conosco, e foi dito isso para aquele povo. Então, só que eles não entendem que a desobediência ao Senhor tira todo o nosso privilégio de receber de Deus as mãos dele sobre a nossa vida. E aquele povo que estava tranquilo, que iria vencer uma batalha, convence Josué que seria fácil, e ali eles só levam poucos homens. Aqui mesmo diz que por isso cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Então poucos homens foram levados para a batalha, e ali eles têm uma surpresa. Mais à frente aqui diz que eles tiveram que fugir, eles tiveram que voltar porque deu errado. Aquele plano perfeito, os espias tinham visto que ia dar tudo certo, tudo tranquilo, não foi muito bem assim. Eles viram que o poder que eles tinham ali não foi suficiente e seriam destruídos, e Josué fica preocupado com isso. Josué ele vai interceder ao Senhor, porque tudo aquilo que tinha acontecido deixou ele, vamos dizer, com medo de serem exterminados. Ele até fala de que se
os outros reis que haviam ao seu redor ali soubessem do que tinha acontecido, eles iriam matar todos, seriam todos eles extinguidos da face da terra. Então Josué passa a temer, mas Josué ele tinha direção, Josué ele tinha, querendo ou não, o favor do Senhor, e ele era o líder, ele tinha poder para direcionar as pessoas e conduzi-las pelo caminho certo. Porém ele não entende por que isso aconteceu, e após Josué entrar em um momento de súplica, e ele vai até o Senhor responde, e ali desvenda o motivo do seu fracasso. Josué recebe de Deus a seguinte orientação: leva ao povo que eles precisam se santificar. Eu vou identificar ele para você. Você vai pegar todas as tribos e vai colocar diante do povo, uma por vez, cada família, cada homem, e eu vou te mostrar, porque alguém foi infiel, Israel pecou contra mim. Então Deus faz com que Josué reúne todos, e ali eles são reunidos. No dia seguinte eles passam, vamos dizer, pela malha fina do Senhor, e um homem é apontado, um homem é descoberto ali, Acã, este que nós lemos no início. O Senhor, quando descobre, ele coloca sobre ele uma sentença. Ele fala que este que pecou iria ter sobre ele morte. E o mais interessante é que quando falou o Senhor a Josué, é que ele seria morto, lançado no fogo. E eu não sei o porquê disso, mas Josué ele lança todos os seus familiares. Ele era da tribo de Judá, mas na tribo de Judá haviam vários homens responsáveis por suas famílias, e ali este Acã, filho e neto de homens que eram responsáveis, diz aqui Zinri e Zerá, eles são todos lançados. A família dele é lançada no fogo, é apedrejada por causa de um pecado. E que pecado? O Senhor, ele, quando fala para o povo entrar em Jericó, era para que tudo fosse extinto, não sobrasse nada. A única pessoa que foi poupada foi Raabe e sua família, e que não era para eles levarem nenhum despojo, não era para eles reterem nada para eles. E um ensinamento que a gente pode ter para a nossa vida: o Senhor, ele traça metas, ele traça projetos, ele traça objetivos para a nossa vida, ele tem planos para nós que tem detalhes que são minuciosos e precisam minuciosamente serem seguidos. E Acã, quando pega uma capa, um pouco de prata e de ouro, ele quebra a determinação do Eterno para eles não levarem nenhum despojo. Então o Senhor traz a condenação a Acã. E antes de Acã ser revelado, o Senhor já tinha dito que tinha se apartado de Israel a sua mão, e fala que deixaria que eles sofressem pelos seus inimigos. No meio de tantos, causou isso. Morreram 37, eu acho, 36 nessa guerra, e eles voltam sem rumo, porque perderam. Josué até questiona por que nos tirou do outro lado do Jordão, por que nós avançamos tanto para chegar aqui e morrer? Porque um homem, ele fez com que o povo perdesse o favor do Senhor. E aí o favor do Senhor ele só seria retornado com uma penitência,
que Ele pagou com vida. Muitas vezes em nossa vida nós temos feito isso. Às vezes aqui é um povo, é um homem, mas se você levar isso para a sua vida, às vezes é uma coisa, é um ponto, é uma pedrinha, é um tropeço, é um desleixo. Por falta de um detalhe na sua vida, talvez o Senhor ele tenha tirado as mãos dele e ele tem deixado você nas mãos do inimigo, para que você pereça, para que perca a vida. Só que às vezes tem passado desapercebido, às vezes temos deixado passar essas coisas como se o Senhor fosse tolerar, sendo que o Senhor já determinou: não faz isso, não pega tal coisa, não rouba, não mata, não cobiça, não trai. E você vai lá e faz de novo, e você vai lá e tenta de novo, porque talvez não vai causar dano nenhum. E aí a gente se deixa levar, assim como o povo estava naquele momento que foi batalhar, cego, porque diz aqui que eles não consultaram ao Senhor. Eles não consultaram a Deus sobre a segunda batalha. E aí eles perecem, porque se até consultasse, o Senhor falaria: olha, eu não estou com vocês, porque há pecado no meio de vós. Mas eles não viram isso, porque os olhos deles ainda não tinham enxergado o pecado. Os olhos deles ainda não tinham visto aonde estava o erro, porque Acã escondeu debaixo de sua tenda, então ninguém sabia, ninguém. Às vezes você está pecando, está errando, está fazendo o contrário à palavra do Senhor determinou para a sua vida, e você ainda nem viu, você ainda nem percebeu, está escondido, está camuflado, você só está empurrando com a barriga e não está se atentando. E se você for pelejar, se você for tentar o seu trabalho, a sua família, as suas coisas, o seu serviço ao Senhor, tudo isso vai ser fracassado. Tudo que você colocar as mãos para fazer vai entrar em ruína. Assim como eles estavam a ponto de todos morrerem, ser extintos, você também, nós também seremos, porque o Senhor ele tem leis, ele tem ordens, e quando nós não cumprimos ela, eu acredito que todos aqui têm como lembrar de coisas em sua vida que por detalhes da desobediência deixado de lado, você sofrer com seus inimigos, com as suas lutas, com as suas guerras, porque você não está no caminho de obediência. E assim como Acã foi descoberto, o jeito que ele foi descoberto, o momento foi após súplica, foi após Josué ter visto tudo dando errado e ter ido ao Senhor, aos pés do Senhor. Uma lição que nós temos que ter para a nossa vida: tudo o que nós formos fazer na nossa vida, é melhor a gente ir antes aos pés do Senhor, porque depois já tiveram mortes, já tiveram danos, já terá cicatrizes em você que você talvez vai levar para o resto da vida. O peso daquelas vidas que foram ali tiradas não foi tirado, com certeza isso ficou na cabeça daqueles que sabiam que tinham que consultar ao Eterno primeiro, tinham que ir aos pés do Senhor primeiro, porque às vezes nós recebemos essa palavra do Senhor, que eu sou contigo, não tema, não desanime, eu vou fazer tudo conforme o que você estiver fazendo, eu vou abençoar. Sim, o Senhor às vezes pode te dar essa palavra, desde que você continue no caminho, desde que você permaneça na lei. A partir disso, essa palavra não vale. A palavra de Deus não vai valer se você não obedecer às regrinhas, às orientações que Ele te passou.
Não adianta eu ter recebido que eu vou conquistar a minha casa, o meu carro, minha família, o meu sucesso. Eu tenho o meu chamado missionário, o meu chamado na igreja, eu quero ser isso, aquilo. Eu recebi isso do Senhor. Eu sei que vai dar certo. São poucos, essa batalha vai ser tranquila, eu vou tirar de letra. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se o Senhor não estiver à frente, não vai dar certo. Você pode tentar, você pode chamar mais homens, você pode tentar ajuntar mais recursos, mas o Senhor já determinou: faça isso, faça aquilo, obedece, e aí você vai ter. Aí Ele vai estar com as mãos sobre você. Aí o Senhor irá agir com favor, e tudo que você colocar as mãos será, sim, abençoado, próspero, vai dar certo. Mas diante de uma palavra de obediência à lei de Deus. E a lei de Deus para aquele povo era até algo simples, mas ele foi deixado levar pela cobiça. Quantas vezes a cobiça que tem tido dentro de nós tem nos deixado levar e cometer coisas que o Senhor já determinou que nós não deveríamos fazer. O nosso olho salta quando vemos coisas que nos atraem à carne, que o nosso desejo pula. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso só vai deixar que a sua vida esteja fora dos trilhos, descarrilhar tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Porque quando o Senhor, Ele promete, Ele cumpre. Assim como a promessa, Ele também colocou as leis dele, e ela não muda. Então Ele não poderia voltar atrás de uma coisa por outra que também depende de você. Então obedece às minhas palavras. Não é eu vou te abençoar, vou te prolongar os dias na terra, aí você obedece o pai e a mãe. Não. Não mata e você vai, e não rouba e você vai, e não isso. Então você vai receber perdão de Deus, você vai receber o favor de Deus depois de praticar a lei, depois de praticar o que é certo. E aquele povo chega ali diante de Acã, e Josué fala com ele, e ele reconhece. Acã reconhece, nem hesita em falar. Ele viu o buraco que ele tinha entrado. E é assim às vezes a nossa vida. Nós já sabemos aonde a gente pecou. Às vezes a gente só não está querendo ver, né? Ele ficou quietinho, achou que ia passar batido. Um homem que sabia que o Deus que ele serve, ele cumpre o que promete, e assim tinha falado para não levar os despojos, ele leva. Ele sabia onde ele estava entrando. A gente sabe as besteiras que nós temos feito. Você sabe justamente que não deveria pôr a mão ali, mas tem colocado. A cobiça tem deixado você cego. A cobiça tem feito que você não meça as consequências das atitudes que estão tomando, porque o Senhor já determinou. Não é algo surpresa que aconteceu depois. Caramba, eu não sabia. Tem tropeços assim, acontece, mas a gente sabe muitas vezes aonde a gente está colocando a nossa mão para pegar o que nós não deveríamos pegar. E tem coisas que até o caso, ele pegou os despojos que em outras guerras foram permitidos levar. Tem coisas que nós já ouvimos aqui muitas vezes que são permitidas, que são lícitas, mas às vezes não é o momento que o Senhor determinou que você faça. Às vezes, só de antecipar coisas na nossa vida nós temos errado com o Senhor. Só de antecipar
promessas futuras, ou coisas que nós podemos ter depois, ou em outra ocasião, em outra situação, nós temos deixado isso acontecer com a nossa vida. Temos deixado com que o Senhor tire as mãos dele de nós. E aqui, a partir do momento em que Josué fala com Acã que ele deveria contar, ele fala que pecou, ele sabia, ele fala onde escondeu o seu pecado, ele fala que ele usurpou isso e escondeu. Quantas vezes nós não temos feito isso? Temos sido igual a Caim? Temos sido igual a Acã? Temos usurpado, temos roubado, traído, pecado e escondemos? Uma hora chega. Isso é verdade. Uma hora o Senhor, Ele traz a consequência das nossas atitudes. Não adianta, sabendo do que o Senhor é, você tentar fugir das consequências que o Senhor mesmo determinou. O melhor a se fazer é você voltar aos pés do Senhor. Senhor, estou todo quebrado, me ajuda. Eu não posso continuar assim, eu não tenho como disfarçar algo que eu sei que o Senhor sabe. Se eu continuar nisso, isso vai ser a ruína de todos. O povo pereceria se continuasse teimando em batalhar. Se Josué não tivesse tido a visão, a clareza de buscar ao Senhor, e vamos só botar mais 10 mil que vai dar certo, eu vou colocar mais todo mundo, vamos todos juntos, vai dar tudo certo, eu vou colocar todos os meus recursos para funcionar, que eu vou consertar a cagada que eu fiz, eu vou dar um jeito na besteira que eu deixei acontecer. Se você fizer isso, meu irmão, vai tudo em ruína, vai perecer, tudo vai dar errado, nada na sua vida vai dar certo. Então, se por acaso aconteceu, se o desleixo veio, se em algum momento você usurpou o que não deveria, volte aos pés do Senhor. Josué, ele fala que colocou o seu rosto em terra, embaixo da terra, colocou terra sobre a sua cabeça e ficou ali por horas até que o Senhor respondesse, suplicando: não saia do lugar até que o Senhor te dê uma nova direção, não faça mais nada. Se você já tropeçou, se você já fez, se deixou acontecer, busque primeiro a orientação do Senhor, porque tudo que nós tentamos consertar com as nossas próprias mãos vai dar mais errado ainda, vai dar pior, vai ser um estrago imensurável, até o ponto de perder a vida, e pode ser ela física, espiritual, ou até dos seus próprios parentes, da sua esposa, do seu filho, da sua casa, daqueles que você diz que ama, mas por causa desse pecado, por causa desse erro, dessa coisinha pequena às vezes que você escondeu, você pode levar tudo isso à ruína. E o que nós podemos retirar para a nossa vida disso? O que nós devemos retirar? Nós precisamos de ter visão espiritual, assim como Josué teve. Porém, Josué ele teve visão espiritual porque ele tinha contato com o Senhor. Sem esse elo, não tem visão espiritual. Às vezes, até vemos isso porque as pessoas não estão mais com o elo que Josué tinha. Fala que depois de Moisés, ele assumiu para levar o povo às batalhas, ficar à frente do povo, liderar.
e ele tinha o mesmo poder que Moisés teve, ele não fez as mesmas coisas, diz também isso, mas que ele recebeu o mesmo poder. Então, o elo que Moisés teve, Josué passou também a ter com o Eterno. A partir do momento em que Moisés impõe a mão sobre ele, a partir do momento em que talvez o Senhor já colocou alguém no seu caminho e te deu essas leis, assim você também, como Josué, pode ser próximo dele. Você pode ter um elo com o Senhor. E independente do que aconteça, mesmo que não seja por você, por alguém que está do seu lado, alguém que está na sua casa, você consegue identificar, porque você tem olhos espirituais para isso. Você sabe identificar aonde está o problema. Você vai conseguir, com a ajuda do Senhor, restaurar, trazer de volta as mãos dele, o favor dele. Porque nós, sem o favor do Senhor, não somos nada. Davi nos ensina muito isso, que ele se entrega totalmente à penitência, mas ele não quer perder esse elo. Ele fala disso, porque é muito precioso. Se você perder o elo, não adianta, não tem mais por que continuar. A vida ela não vai ter mais sentido, não vai ter mais rumo, não vai dar mais certo as coisas na sua vida, porque o Senhor não é mais contigo. E nós precisamos disso, nós precisamos ter esses olhos espirituais, precisamos ter esse elo com o Senhor. E o Senhor, após isso, surpreende a eles. Do mesmo jeito em que caíram, eles foram até Ai, e a guerra que deu errado, o Senhor faz do mesmo jeito com eles e dá tudo certo. Porque Josué tinha entendido o problema, sanou ele, voltou aos pés do Senhor, e após isso, quando eles vão de novo, eles tiveram que sair de lá fugidos e morreram, perderam homens e não ganharam a batalha. Novamente eles vão lá, fogem, e Josué recebe do Senhor essa orientação de que deixasse uma emboscada nas costas da cidade. E aí, quando todos os homens da cidade saem, todos os homens da cidade vão atrás deles de novo, porque acharam que conseguiriam ganhá-los de novo. O Senhor os surpreende. Quando eles olham para trás, as fumaças tinham subido, a cidade já tinha sido destruída, o Senhor já tinha operado na vida deles e tinha feito com que a batalha fosse vencida. Mas porque voltaram aos pés do Senhor, voltaram às leis do Senhor, voltaram a cumprir, voltaram à obediência. O lugar onde caiu, nós temos que voltar nesse lugar. O lugar aonde nós tropeçamos, nós temos que retornar nele e consertar isso em Deus. Nós temos que buscar o favor do Senhor no lugar onde nós caímos, e nós vamos receber no mesmo lugar onde perdemos a batalha. Do Senhor receberemos a recompensa, e irá dar tudo certo. O Senhor irá abençoar. As guerras que você está tentando pelejar sozinho não vai dar certo sem Ele. Com Ele vai dar tudo certo, meu irmão. E isso não é dar tudo certo que talvez você não tenha também feridos, que talvez você não passe por dificuldades ou pela peleja, que não é fácil. Eles também não tiveram moleza, eles foram à guerra, mas tiveram vitória. E a vitória, ela é garantida quando há obediência no Senhor. Então, retorne aonde caiu. Busque aquilo que você deixou para trás. Vá naquele lugar onde você lembra que usurpou de coisas que o Senhor não tinha lhe autorizado. Devolva, tire isso, arranque isso. Súplica. Você precisa ter um momento de súplica com o Senhor, e Ele vai te atender. Ele vai te dar a direção. E Ele falou para Josué: olha, você vai fazer isso e isso. Você vai tirar o pecado do povo, santifica-os, e vocês vão ganhar.
vocês vão vencer, mas caso contrário, eu vos entregarei na mão dos seus inimigos, e vocês vão todos perecer, vão todos padecer nas mãos dos seus inimigos. Você quer padecer nas mãos do seu inimigo? Você quer deixar que o Senhor te jogue para os lobos? Ou você quer voltar e receber até o castigo de Deus, porque Ele nos orientou, Ele nos disse, mas também o seu favor? Aonde nós queremos ir? Onde nós queremos chegar? O que nós queremos para a nossa vida? A gente precisa refletir a respeito disso. E ali o Senhor edifica, Josué edifica ao Senhor um holocausto, sacrifício. E após essa segunda guerra, essa segunda batalha, eles ali se alegram, festejam, porque o Senhor os deu vitória. E aí, quando nós terminarmos essa guerra, essa batalha, que ela talvez vai durar a nossa vida inteira, nós vamos receber do final a recompensa, o privilégio de morar na cidade prometida, de receber do Senhor, assim como esse povo recebeu, a honra de poder usufruir, de poder estar em paz, estar em plenitude. Isso vai chegar um dia, isso vai ser alcançado um dia por nós, se estivermos com o Senhor à nossa frente, à frente das batalhas da nossa vida. Coloque o Senhor à frente da sua casa, coloque o Senhor à frente dos seus negócios, coloque o Senhor à frente dos seus filhos, coloque o Senhor à frente das suas atitudes, de tudo que você possui, que seja consagrado ao Senhor, que seja santificado em sua vida tudo que nós temos ao Senhor, porque o Senhor irá fazer a nosso favor. O Senhor tem de nos abençoar e tem de colocar as mãos dele sobre nós. E é essa palavra que o Senhor tocou em meu coração de ministrar hoje aos nossos corações. Eu creio que todos nós aqui temos coisas a resolver, temos detalhes a descobrir, a tirar do esconderijo que temos deixado. Não esconda mais aquilo que você precisa expor ao Senhor. Talvez a consequência pode ser alta, porque o que você fez merece ela, mas é melhor receber isso e não perder o elo, não perder a presença, não perder o que o Senhor tem por nós, que é o favor, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Porque ela, mesmo sendo tão grandiosa, nós precisamos conquistá-la, essa graça que o Senhor nos dá. Ela vai acabar um dia. Esse favor que nós temos hoje, quando talvez nós perdermos a nossa vida, ou quando chegar no dia em que o Senhor irá enviar seu Filho, essa graça será retirada. Essa graça tem uma validade e ela também tem um preço. O preço é a obediência das leis do Senhor. Então obedeça às metas que o Senhor colocou em sua vida. Respeite o tempo de cada uma delas e confia que tudo vai dar certo. Amém? Que o Senhor abençoe a todos com essa palavra e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.